Então, boa tarde a todos. Vamos continuar com o nosso conteúdo de calorimetria. Na aula de hoje, nós vamos ter a resolução de alguns exercícios, continuando, na verdade, os exercícios que nós já começamos. Então, nós vamos terminar esses exercícios, vamos começar o conteúdo de calor latente, mudanças de calor ou mudanças de estado físico e trocas de calor, certo? Então, esse é o conteúdo da aula de hoje. Talvez a aula seja um pouco mais curtinha, ou talvez não sei, depende de como a gente se sair com os exercícios, certo? Já preparem lápis, caneta e vamos começar. Então, na aula passada, nós vimos o conteúdo de calorimetria. Vimos a definição de calorimetria, da definição de calor, vimos o que é que tudo isso significa. E nós vimos também essa equação, que foi a equação que nós trabalhamos nos exercícios. Então, nós vimos a equação fundamental da calorimetria, a gente chamou ela de Ki-macete, não foi isso? E nós vimos também exemplos e exercícios de quando utilizar essa equação. Vimos também calor específico, capacidade térmica. E nós começamos, na verdade, com os exercícios. Resolvemos esse exercício de quantidade de calor e de capacidade térmica. Resolvemos esse exercício das duas bandejinhas com gelo. Vimos a resposta. Então, começamos a aula da semana passada, que é essa aula de exercícios, não é isso? Fizemos esse exercício que era para determinar a capacidade térmica desse corpo. Só lembrando aí que a gente já fez. Fizemos esse também. E tem um detalhe, viu? Se vocês prestarem atenção aos exercícios, são todos exercícios de vestibular, ou de Enem, ou de processos seletivos próprios das universidades. Então, aqui, ó, nós fizemos esse exercício, foi aquele que foi mais longo, deu um trabalhinho. E se eu não me engano, confirmem aí para mim, nós paramos nesse exercício que falava da praia. Foi nesse? Que a gente percebia que ora a areia da praia era quente e o mar frio, ora a areia fria e o mar quente. Foi esse que a gente parou, não foi isso? Confirmem aí no chat ou no microfone. Pois é, dona Vanessa. Vou disponibilizar lá o vídeo da aula anterior. Aí você assiste, que ele é bem importante, certo? Mas, se eu não me engano, foi esse. Certinho. Maílson Sonali. Então, bora lá. O próximo exercício é esse daí. Eu acho que a gente fez também, na verdade. A temperatura durante a mudança de estado físico para uma dada substância. Aí tem as opções. É sempre maior que zero, sempre menor que zero, varia conforme o estado de agregação da substância. Na verdade, esse aqui a gente fez sim, que eu voltei até o início do slide em uma observação. Fizemos, tá vendo? Na verdade, é uma observação muito importante, que eu falei para vocês que em um processo de mudança de estado físico, a temperatura do corpo ela não muda, ou seja, enquanto o corpinho estiver se transformando de um estado físico para o outro, do gelo para o líquido, por exemplo, do sólido para o líquido, na verdade, a temperatura desse corpo não muda. Então, eu usei até o exemplo do gelo derretendo. Se eu tenho um cubinho de gelo a 0 graus e ele vai começar a receber calor e vai começar a passar do estado sólido para o estado líquido, isso significa que durante esse processo de troca, nós não temos uma variação de temperatura. Ou seja,
a temperatura ela é sempre constante, a mesma pressão, certo? Se mudar a pressão, aí muda as condições, aí a gente entra em um novo processo. Próximo exemplo é esse daí. Ele é da minha amada UFRN, lá do Rio Grande do Norte. Então, um copo de água está a temperatura ambiente de 30 graus Celsius. Joana coloca cubos de gelo dentro da água. A análise dessa situação permite afirmar que a temperatura da água irá diminuir por quê? Ou seja, quem responde essa? Alternativa A. O gelo irá transferir frio para a água. Gente, tem como você transferir frio para alguma coisa? Não, né? A única coisa que a gente transfere é chamada de calor. E calor, lembrando, é energia. Letra B. Felipe disse que era letra B. A água irá transferir calor para o gelo. Quando um corpo transfere calor para o outro, a gente tem uma diminuição de temperatura, ou seja, a água ela fica mais fria. Então, tá certo, não tá? Letra C. O gelo irá transferir frio para o meio ambiente. Tem como transferir frio? Tem? Letra D. A água irá transferir calor para o meio ambiente. Aí tem um ponto. Quando você está analisando, por exemplo, o gelo com a água, você tem que analisar, na verdade, somente o processo interno. A água vai transferir calor para o meio ambiente? Vai, assim como o gelo também. Mas o processo que nós estamos analisando nesse momento é a troca de calor entre a água líquida e a água sólida, que é o gelo, certo? Então, a resposta dessa questão é a letrinha B, que diz que a água irá transferir calor para o gelo. Se a água transfere calor para o gelo, significa que ela vai ter uma diminuição na sua temperatura e, consequentemente, Joana vai perceber que a água vai ficar mais fria, certo? Para frente. Essa também é de vestibular, então prestem atenção que às vezes a gente se assusta muito, sabe, com relação a vestibular. E vestibular, Enem, provas de processos seletivos, eles não são bicho de sete cabeças. As questões, elas não são tão complicadas. Resta você estudar e você aplicar o conteúdo que você está estudando. Então, nós estamos o tempo inteiro resolvendo questões de vestibular. Aqui essa, da PUC. Um menino inglês mediu a sua temperatura com um termômetro graduado na escala Fahrenheit e encontrou 96,8 graus Fahrenheit. Só para a gente relembrar, certo? Então, preste atenção. A questão quer que a gente determine qual é a temperatura dele na escala Celsius. Então, exercícios. Só um momento, deixa eu trocar aqui para o tablet. Então, exercício. No exercício, tá muito claro aí, tá? Tá dando para vocês verem? Então, exercícios. Nesse exercício, a nossa temperatura ela é de 96,8 graus Fahrenheit. E se eu quiser transformar de Fahrenheit para Celsius, o que é que eu faço? Eu utilizo aquela regrinha que nós vimos no comecinho do ano. θc sobre 5 tem que ser θf menos 32 sobre 9.
certo? Então, essa daí foi só para a gente relembrar como é que faz. E bora lá, como é que a gente resolve essa questão? Inicialmente, nós temos que substituir o meu valor em graus Fahrenheit na minha incógnita do Fahrenheit, que é essa daqui. Então, o que é que eu tenho que fazer? Substituindo, vai ficar θc, que é o que nós queremos saber, sobre 5, tem que ser igual a 96,8 menos 32 sobre 9. Ei, quanto é que dá 96,8 menos 32, hein? Façam aí. Podem pegar a calculadora. Façam aí e mandem a resposta para mim no chat. Enquanto isso, eu vou escrevendo aqui. θc sobre 5 dividido por 9. Deu quanto, hein? Muito bom, Mailson. 64,8. Aí tem duas formas. A primeira, ou eu divido 64,8 por 9 e depois multiplico por 5, ou eu faço o que a gente chama de meio pelos extremos. Então, eu acho mais fácil, na verdade, você pegar e dividir isso daqui, ó. 64 por 9. Se a gente fizer esse valor dividido por 9, nós vamos ter a resposta de, primeiro, θc sobre 5 tem que ser igual a 7,2. Confirmem aí se é esse valor de 7,2. Quando a gente fizer essa multiplicação, aí nós vamos entrar, pronto, tá certinho, 7,2. Nós vamos chegar e agora é só multiplicar. Esse 5 que está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. Então, meu θc, que é a minha temperatura em graus Celsius, vai ser 7,2 vezes 5. Quanto é 7,2? Eita, peraí que não está aparecendo. Quanto é 7,2 vezes 5? Isso dá quanto, hein? Muito bem, Micaele. 36. Então, a minha temperatura em graus Celsius vai ser 36 graus Celsius. Terminou a questão, linda e bela e plena. Essa questão foi só para a gente relembrar o iniciozinho do ano. E, na verdade, pronto, se for assim, dá certo. Aí vocês tiram print. Certo? Então, foi só para relembrar o início do ano, só para a gente matar a saudade. Tiraram print já? Pode sair, terminaram de copiar? Ei, gente, me mandem esses prints, viu? Para a gente postar nas redes sociais. Então, vamos lá. Voltando para a nossa aula. Qual é a resposta, hein? Esse menino está com a temperatura normal de 36 graus Celsius. Todos concordam? Então, a resposta certa é a letra C, com temperatura normal e igual a 36 graus Celsius. As unidades. Próxima questão. Outra de vestibular também. As unidades Joule, Kelvin, Pascal e Newton pertencem ao Sistema Internacional de Unidades, certo? Quem já foi meu aluno desde o primeiro ano, nós já vimos o Sistema Internacional, que é quem estabelece, na verdade, o padrão de todas as unidades de medida. Então, dentre elas, aquela que expressa a magnitude do calor transferido de um corpo a outro é denominada de tararã. Aí,
eu estou perguntando a vocês, ou a questão está perguntando a vocês, qual é a unidade de medida do calor. E nós vimos no exercício, ou durante as aulas, na verdade, que o calor ele tem 2 unidades de medida, certo? Vamos supor que eu não lembre dessas unidades de medida na hora da prova. Então, preste atenção às questões. A letra A, Julie. Eu não sei o que é Julie, mas eu vou deixar ele guardado, certo? Letra B. Letra B é Kelvin. Ei, a gente viu que a unidade de medida da temperatura absoluta é o Kelvin, lembra? Tem Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então, Kelvin é uma medida de temperatura. Então, eu posso considerar ela? Não, porque eu quero a unidade de medida de calor, certo? Então, a letra B já está excluída. Letra C, Pascal. Pascal, para quem não sabe, é a unidade de medida de pressão, certo? E por último, Newton. Ei, Newton vocês já ouviram falar no primeiro ano. Newton a gente falou, repetiu, falou de novo de Newton. Então, quem é Newton? Newton é a unidade de medida de força, certo? Então, só sobra a letra A. A unidade de medida de calor é o Joule, mas ela também pode ser a caloria. Então, é importante que vocês conheçam. Essa questão é só para saber se você sabe do que é que a gente está falando, certo? Uma questão dessa não pode errar. Então, apareceu aqui a resposta certa, letra A. Muito bem, Felipe. Estou gostando de ver vocês acompanhando. Essa a gente já fez. A gente já fez, não já fez essa? Não sei porque ela apareceu de novo, abafa. Então, entrando no conteúdo propriamente dito da aula de hoje. Então, o conteúdo da aula de hoje é mudanças de estado e trocas de calor, certo? Quando a gente for falar sobre mudanças de estado, aí a gente vai dar um foco maior ao que nós chamamos de calor latente. Então, é por isso que ele apareceu aqui. Então, nem toda troca de calor existente na natureza se detém a modificar a temperatura dos corpos. Em alguns casos, há o que a gente chama de mudanças de estado físico. Nesses casos, chamamos a quantidade de calor associada a essa mudança de estado físico de calor latente, certo? Então, o que é o calor latente? É a quantidade de calor utilizada para que a gente troque um estado físico para o outro, certo? Então, nesse sentido, nós temos aqui uma imagem que representa as mudanças de estado físico, por exemplo, da água, certo? Então, nós temos aí 3 estados ou 3 fases da água. Nós temos a fase sólida, que é onde vocês estão vendo os cubinhos de gelo. Nós temos a fase líquida, que é onde vocês estão vendo essa água saindo da torneira. E nós temos a fase de vapor, que o que é a fase de vapor? É essa nuvem, representada por essa nuvem, certo? Então, existem 5 processos de mudanças de estado físico que vocês têm que conhecer. O primeiro processo é o processo de fusão. Acompanhem aí pelo desenho, pela figurinha. O que é o processo físico de fusão? É quando a água sai do estado... Deixa eu ver se eu colocar o mouse aqui, vocês veem no slide? Vocês estão vendo o meu mousezinho? Pronto, então fica show. Então, eu tenho aqui, ó, o gelo. E se eu sair do estado sólido para o estado líquido, eu vou ter o que nós chamamos de fusão. Então, o que é fusão? É o processo de mudança do estado sólido para o estado líquido, certo? Se eu tiver, por exemplo, aqui no estado líquido, calma, aqui, dá para ver aqui?
E deixa eu perguntar uma coisa, porque para mim é tudo invertido, na verdade, aqui na tela. Se eu sair daqui, vocês estão vendo do gelo para a água líquida, do sólido para o líquido. Pronto, perfeito. Então, eu tenho a fusão, que é quando eu saio do estado sólido e vou para o estado líquido. Eu tenho o processo de vaporização, que é quando eu saio do estado líquido para o estado gasoso. Aí merece uma observação. No meu estado de vaporização, eu posso ter 3 tipos de vaporização. Eu posso ter a evaporação, a vaporização e a calefação, certo? E a diferença entre esses 3 processos de vaporização é a velocidade com que eles ocorrem, certo? Mas vocês podem encontrar esses outros processos como sendo do estado líquido para o estado gasoso. Se eu sair, por exemplo, fizer agora o sentido contrário, e eu sair do estado gasoso, desculpa, e eu sair do estado gasoso e passar para o estado líquido, eu vou ter o que a gente chama de liquefação ou condensação, que está aqui o nomezinho aqui embaixo, certo? Quando eu saio do vapor para o líquido, o nome mais comum que a gente acha é o da condensação. E se eu sair do estado líquido e for para o estado sólido, eu tenho o processo de solidificação e ele é o mais fácil de lembrar. Agora, também pode ser que eu tenha um processo em que seja direto do sólido para o vapor. O vídeo de vocês travou? Tá tudo normal? Vocês estão me ouvindo direitinho? Estão me ouvindo? E agora, estão me ouvindo? É porque eu não sei o que aconteceu, mas meu programa reiniciou aqui. Pronto. Continuando. Eu posso ter um processo em que eu saia direto do meu estado sólido para o meu estado de vapor. Não sei se vocês já viram, mas tem uma pedrinha de naftalina que a gente coloca geralmente para espantar barata, essas coisas. A naftalina, ela é uma bolinha sólida e você não vê ela se transformando em líquido, porque na verdade ela não se transforma em líquido. Ela sai do sólido direto para o vapor. Por isso que ela vai diminuindo de tamanho, diminuindo até que ela acabe. Por quê? Porque ela está sofrendo um processo que a gente chama de sublimação. Então, quando eu saio do estado sólido e passo para o estado de vapor, eu tenho o processo que a gente chama de sublimação. Aí, se eu saio do vapor para o estado sólido, que eu faço o contrário, em alguns livros vocês vão achar esse processo com o nome de sublimação reversa, que é quando você sai do gasoso para o sólido. Então, sólido para gasoso, sublimação, gasoso para sólido, sublimação reversa. Ou ressublimação, ou somente sublimação. Certo? É só para que se vocês encontrem em alguma outra fonte de pesquisa, vocês não se confundam. Tranquilo? Então, vocês têm que, na verdade, conhecer esses processos bem de perto. Porque, por exemplo, em questões de calor latente, vai aparecer assim, calor latente de fusão. E o aluno vai ficar se perguntando, meu Deus, o que é isso? O que é fusão? Fusão é quando mistura Goku com Vegeta? Não, fusão é o processo de transformação do estado físico do sólido para o líquido. Então, eu preciso saber dessas informações. Certo? Para frente, vamos ver o que aparece. Calor latente. Por que apareceu o calor latente? Porque é ele quem me diz qual é a quantidade de calor necessária que o corpo precisa ter para que esse processo de mudança de estado aconteça, certo? Então, como é que eu determino essa quantidade de calor? Calor latente é M,
que é a massa do corpinho, vezes L, que o que é o L? É o calor latente do processo de mudança de estado, certo? Então, exemplo. Qual é a quantidade de calor necessária para que 1 litro de água vaporize? Então, voltando, se eu tenho um processo, ou se eu tenho um corpo inicialmente no estado líquido e eu quero que ele vaporize, ele vai passar por um processo de vaporização. E eu determino, na verdade, a quantidade de calor latente. Aí, observem que aqui na questão apareceu assim, ó, dados. Massa da água, 1000 gramas. E calor latente de vaporização. Esse vaporização é exatamente o processo de mudança de estado que essa água ela vai sofrer. Então, bora lá. Eu tenho, segundo exemplo, eu tenho 1 litro de água. Só que esse 1 litro de água, a minha unidade de medida de calor latente, ela é em gramas ou caloria por gramas. Então, eu preciso que esse litro ele seja convertido para gramas. A questão já me deu e me disse que 1 litro é igual a exatamente 1000 gramas, certo? Ou 10 elevado a 3 gramas. Vocês podem encontrar das duas formas, certo? Ela me disse também que esse L, que é o que a gente chama de calor latente, eu vou escrever aqui para vocês não confundirem. Calor latente, ele vale 540 calorias por grama. Então, o que é que isso significa? Significa que a cada 1 grama de massa de algum corpo, eu preciso que o corpo receba 540 calorias. Então, é isso que significa. Aí, eu vou e calculo com vocês o calor latente para a água sair do estado líquido para o estado de vapor. Então, o que é que eu faço? Eu sei que o calor latente é M, que é a minha massa, vezes o calor latente de vaporização. Então, essa questão é bem simples, bem besta. O que é que eu faço? Substituo a minha massa e substituo o meu calor latente. A minha massa vale 1000, o meu calor latente vale 540. Então, no final do processo, o meu calor latente para que toda essa água se transforme em vapor é de 54, 10, 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros. 10, 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros, caloria. Então, quanto é a quantidade de calor necessária que eu preciso para que 1000 gramas de água seja transformado completamente em vapor? Eu preciso de 540 mil calorias. Observação, isso é somente para que ocorra o processo de mudança de estado. Lembrando que a água ela não vai esquentar, certo? Essa quantidade de calor necessária é apenas para você ter a troca de calor. Tranquilo? Dúvida? Copiaram? Já copiaram? Se nas minhas aulas não tiver um espirro, não é minha aula. Já? Então vamos para frente? Pronto. Voltando para o slide, certo? Então, resposta dessa questão, 540 mil calorias. Desculpa.
Nós vamos entrar agora numa fase da aula que é muito importante. Gente, é porque eu tô com alergia à maquiagem. Eu não consigo mais passar maquiagem que me dá espirro. Muito tempo eu em casa, trancada. Legal vai ser essa parte do vídeo, né, gravada, porque eu não vou editar. Eu vou jogar, que é aula ao vivo, vou jogar ao vivo. Mas é assim mesmo. Bom que vocês vão matando a saudade das minhas doidices. Ó, nós vamos entrar agora numa parte da aula que é uma parte bem complicadinha de se entender. Mas é uma parte fundamental e de fundamental importância para que vocês compreendam tudo isso, que é chamada de curva de aquecimento. Então, por que é uma curva? Porque nós vamos estudar, na verdade, o gráfico, certo? Eu quero que vocês anotem tudo isso que a gente vai fazer agora, porque eu vou mexer nesse gráfico. Tranquilo? Então, o gráfico de uma curva de aquecimento, ele é uma curva entre a temperatura e a quantidade de calor. Então, vamos primeiro observar aqui o que é que acontece nesse gráfico, certo? Você tem um gráfico que começa aqui, ó, desse pontinho, que a gente chamou de fase sólida. Aí, o que é que vai acontecer? Ó, preste atenção. Essa é a linha da temperatura. E essa é a linha da quantidade de calor. Então, nós vamos observar ela sempre da esquerda para a direita. Como é que vai aparecer? Essa minha quantidade de calor, vocês estão percebendo que ela está sempre aumentando, enquanto que a minha temperatura também ela está aumentando. Então, preste atenção aqui nessa primeira fase. Nessa fase aqui, ó, é o que a gente chamou de fase sólida, certo? Na minha fase sólida, eu tenho temperaturas e essa minha temperatura, ela tá sempre aumentando, até que a gente chega nesse pontinho aqui, ó. Esse pontinho aqui, a gente chamou de fusão, que é quando eu saio do estado sólido e vou para o estado líquido. Aí tem uma observação. Vocês estão vendo que essa linha que antes estava crescendo, ela parou de crescer, ó. Ficou contínua. A mesma coisa, uma reta. Certo? Então, durante a fusão, a minha temperatura ela parou de crescer. Aí nós vamos chegar e vai chegar um ponto aqui, ó, no final, em que a fusão vai ter sido completa. Então, o que é que isso significa? Não vai ter mais gelo. E essa minha temperatura, ela vai ser líquida e vai começar a subir de temperatura, subir de temperatura, subir de temperatura, até que eu chego no outro ponto. Esse ponto é o ponto de vaporização. Ou seja, eu tenho o meu líquido, que estava nessa fase aqui todinha, se transformando em vapor. Durante o meu processo de mudança de líquido para vapor, eu não tenho mudança de temperatura e até esse ponto. Quando eu chego nesse ponto aqui, o que é que acontece? A minha temperatura, ela vai começar a subir de novo. O que é que isso significa? Que nesse ponto, acabou o processo de líquido para gás. A partir desse ponto, eu só tenho o estado gasoso, até aqui em cima. Passou desse estado, significa que acabou, não pode mais esquentar? Não. Aí começam os outros estados físicos que a gente não estuda a nível do ensino médio. Antes da gente continuar falando desse gráfico, eu quero ensinar, na verdade, para vocês um pouquinho sobre gráficos, certo? Então, prestem bastante atenção. Essa parte é importante que vocês fiquem atentos, certo? Vocês não precisam necessariamente copiar. Eu quero mais que vocês prestem atenção. Então, primeiro ponto. Quando nós vamos estudar um gráfico, nós precisamos estar atento a duas coisas. Essas duas coisas são essas duas linhas
com as quais os gráficos são feitos, certo? Geralmente a gente chama isso de... Agora eu esqueci, mas enfim. Isso aqui é um gráfico, por exemplo, se a gente tiver x e y, esse é um gráfico de plano cartesiano, certo? Então, eu posso ter diversas situações em um gráfico. A primeira coisa que eu tenho que saber é marcar os pontos. Para que eu marque os pontos desse gráfico, eu preciso, na verdade, fazer um pequeno processo antes. Vai ser aqui do lado. Ó. Eu vou determinar com vocês os seguintes pontos. Espera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa aqui é a minha grade em X, certo? Assim como eu posso ter 1, 2, 3, 4. Essa é a minha grade em Y. E eu vou determinar, na verdade, eu vou escolher alguns pontos para a gente marcar nesse gráfico, certo? Eu vou chamar o ponto de P, esse é o P0, e o P0 vale 0 e 0. Natália, eu não entendi nada que você fez aí. O que é que você está fazendo? Quando eu marco um ponto em um gráfico, o que é que eu preciso saber? Eu preciso saber que esse primeiro ponto é a minha linha X, a minha linha deitada, e esse segundo ponto é a minha linha em Y. Então, primeiro ponto, primeiro número, linha na horizontal, segundo ponto, linha na vertical. Então, se eu quero marcar o ponto 0 e 0, o 0 do gráfico fica sempre aqui, ó. Certo? Se eu quero marcar o ponto 0 em 0, é porque eu quero 0 em X e 0 em Y. Como é que eu faço para marcar esse ponto? Eu vou marcar os pontos de verde, tá? Eu tenho que achar nessa linha do X o valor de 0. O valor de 0 está bem aqui, ó, em X. Só que se eu prestar atenção, esse tanto é o 0 em X, quanto é o 0 em Y. Então, esse pontinho que eu marquei aqui representa o ponto P0. Aí, eu vou determinar um outro ponto. Eu vou determinar o ponto P1. E P1, eu vou dizer que vale 1 e 1. Depois, eu vou marcar o ponto P2, que vale 2 e 2. Depois, o ponto P3, que vale 3 e 3. Depois, o ponto P4, que vale 4 e 4. Só para a gente aprender a marcar os pontos, para a gente aprender a ler o gráfico, certo? Se eu quero marcar o ponto 1 e 1, significa que eu quero o valor 1 em X e o valor 2 em Y. E isso vai se repetindo até o final, certo? Então, se eu quiser marcar o ponto 1 e 1, tá aqui o ponto 1 em X, tá aqui o ponto 1 em Y. O que é que eu vou fazer? Vou ligar o ponto 1 ao ponto 1. Tá aqui, ó. Esse é o ponto 1 e esse é o ponto 1. Tranquilo? Vanessa, vocês já devem realmente ter estudado isso em matemática. Eu estou só lembrando para refrescar a memória de vocês para que a gente consiga ler aquele gráfico lá, certo? Então, se vocês tiverem estudado isso em matemática, show de bola. A gente só vai relembrar. Se eu quiser marcar agora, por exemplo, o ponto 2 e 2, o que é que eu faço? Eu ligo o ponto 2 ao ponto 2. Tá aqui. O ponto 3 e 3. Eu ligo o ponto 3 ao meu pontinho 3. Tá aqui. Se eu quiser o pontinho 4, eu ligo o ponto 4 ao ponto
4. Tá aí. Aí tem um detalhe. Vocês estão vendo que se eu ligar o ponto P1, P2, P3 e P4 e P0, eu vou ter, na verdade, o que a gente chama de linha reta. Estão vendo? Todo mundo está conseguindo ver? Lembrando que o gráfico está sendo construído à mão, então isso daí é retíssimo. Certo? Aí eu vou querer que vocês, na verdade, comparem esse gráfico com o que a gente viu. Só que tem um detalhe. Vocês estão vendo que, ó, antes a gente começou aqui pelo P0, não foi? Aí o meu X aumentou e o meu Y também aumentou. Saiu de 0 foi para 1, saiu de 0 foi para 1. Aí depois saiu de 1 e foi para 2, saiu de 1 e foi para 2. E assim foi aumentando até chegar no 4. Não é isso? Então, isso significa que nesse meu gráfico, as minhas variáveis, elas estão aumentando. Aí a gente vai fazer um pequeno esquema aqui, ó. Ao invés de chamar esse lado aqui de Y e esse lado aqui de X, eu vou dizer que isso daqui é o meu Q de quantidade de calor e isso daqui é o meu T de temperatura. Então, o que é que esse gráfico está dizendo? Que eu vou receber calor, a minha quantidade de calor vai aumentar e, consequentemente, a minha temperatura também vai aumentar. Enquanto eu continuar marcando os pontos, essa minha temperatura vai aumentar e essa minha quantidade de calor também vai aumentar. Dúvida nessa parte aqui do gráfico? Alguma dúvida? Observem aqui esse gráfico, ó, de curva de aquecimento. Esse meu gráfico de curva de aquecimento, essa parte aqui, ó, que a gente está na parte sólida, ela está aumentando, não tá? Igual ao gráfico que a gente acabou de construir. Assim como nessa fase líquida, a minha temperatura está aumentando enquanto eu vou recebendo calor. Assim como nessa fase de vapor. Então, nesses 3 momentos, eu tenho um aumento de temperatura. Aí é onde entra a segunda parte de estudo do gráfico. Esse é um gráfico de variação positiva, ou seja, ele está aumentando. Só que a gente também pode ter esse gráfico aqui, ó. Temperatura. Calor. Eita, ficou bem torto, calma. Ficou torto do mesmo jeito, mas vai assim mesmo. Temperatura, calor, Q, T. Aí aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Certo? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou montar outro gráfico. Nesse outro gráfico, eu primeiro começo marcando os pontos. O meu primeiro ponto que eu vou marcar vai ser o ponto 1 e 4. Lembrando, esse é no X e esse é no Y. O segundo ponto que eu vou marcar é o ponto 2, que é o 2 e 4. Terceiro ponto, ponto 3, que é o 3 e 4. Ponto 4, 4 e 4. Ponto 5, 5 e 4. Então, já aparece aí para vocês a graduação aqui dos pontos. Pronto, apareceu para todo mundo, não foi? O que é que eu vou fazer? Eu vou começar a marcar esse meu gráfico, certo? Começando a marcar, primeiro ponto é o X igual a 1 e o Y igual a 4. Eita, tá aqui o 1, então eu vou ligar ele até no 4. Primeiro pontinho marcado, certo?
Segundo ponto é o x igual a 2 e o y igual a 4. Vou pegar o 2 e vou ligar ele até o meu 4. Terceiro ponto, x igual a 3, y igual a 4. Vou continuar marcando no meu 4. Ponto 4, 4 e 4. Ponto 5, 5 e 4. De novo, se eu marcar todos os pontos que a gente separou, o que é que vai acontecer? Agora vai vir uma linha reta. Eita, baguncei. Vocês estão conseguindo ver a linha reta aí? Tá um pouco torto, mas tá reto. Então, o que é que isso significa? Significa que o meu y, ele tá mudando, meu y? Quem é que tá mudando? Quem tá mudando é sempre o meu x, o meu q. Então, se o meu q tá mudando, ó, antes era 1, depois virou 2, depois 3, depois 4, depois 5. O meu Q, ele tá aumentando. Só que a minha temperatura, ela permanece sempre a mesma. No ponto 1 ela foi 4, no ponto 2, 4, no ponto 3, 4, no ponto 4, 4 e no ponto 5, 4. Então, o que é que esse meu gráfico mostra? Esse meu gráfico mostra que enquanto a minha quantidade de calor está aumentando, essa está aumentando, a minha temperatura ela permanece sempre igual. Então, será que agora, vendo os dois tipos de gráfico, eu consigo analisar a minha curva de aquecimento? Olha aqui a minha curva de aquecimento, só para a gente terminar rapidinho. Olha aqui a minha curva de aquecimento. Eu tenho áreas em que o meu gráfico, a quantidade de calor aumenta, a temperatura também aumenta. Eu tenho áreas em que a quantidade de calor aumenta, mas a minha temperatura ela permanece a mesma. Área em que a quantidade aumenta e a temperatura também aumenta. Quantidade aumenta, temperatura permanece a mesma. E por último, a minha quantidade de calor e a minha temperatura, elas estão as duas aumentando. Aí o gráfico que eu vou construir agora, eu quero que vocês copiem, tá? Vamos lá para o tablet rapidinho. O que é que significa esse gráfico de agora? Ó, no gráfico de agora, eu tenho uma curva. Vou desenhar em vermelho para ficar... Não, peraí, eu vou desenhar igual ao que tá lá no slide. Preto. Caraca, ficou bem torto, hein? Preto. Pronto, assim dá pra ver. Aí eu tenho uma fase que aumenta, uma fase constante. Uma fase que aumenta, uma fase constante e uma fase que aumenta. Essa é a curva que tá lá no slide, certo? Só que esses espaços, eles são delimitados. Então, vamos delimitar esses pontos aqui, ó. Tá aqui um ponto. Os pontos todinhos, direitinhos, bonitinhos. Então, esses espaços, eles estão delimitados. E tá aqui a última delimitação. Certo? Fazendo o quadro é mais fácil. Não mangue não, Felipe. Tá bem retinho o gráfico. Certo? Mangue não, rapaz. Professor aqui dando o máximo, o melhor para ficar top de linha para esses alunos ingratos. Ó,
eu vou separar com vocês algumas coisas, certo? A primeira coisa é o que a gente vai chamar de ponto de fusão. Quando a gente estudou lá atrás a parte de escalas, aqui eu vou dizer que é a temperatura em graus Celsius e aqui é a quantidade de calor que pode ser em caloria. Eu sou o máximo, rapaz, eu sei. Ei, e agora? Quando a gente estudou a parte de escalas termométricas, a gente estudou o ponto de fusão da água e a gente estudou o ponto de vaporização. Então, a gente sabe que a água, o ponto de fusão da água é quando ela atinge 0 graus Celsius. Não foi isso que a gente viu? Então, ó, vamos primeiro marcar algumas coisas nesse gráfico, certo? Quais são as coisas que a gente vai marcar? A gente vai marcar primeiro aonde é que a água começa a se transformar em líquido, aonde é que a água é só gelo, aonde é que a água é só vapor. Então, aqui, ó, se a gente olhar nessa primeira parte do gráfico, nós vamos ter aqui a fase sólida. Certo? Então, nessa primeira fasezinha só tem gelo. Aí, aqui, nessa fase aqui, ó, só tem líquido. E nessa última fase só tem gasoso, que são os 3 estados, certo? Sólido, líquido e gasoso. Aqui eu vou colocar um O para ficar tudo a mesma concordância. Sólido, líquido e gasoso. São os 3 estados. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou percorrer esse gráfico no estado sólido. Isso aqui é tudo sólido. E sólido a gente sabe que são temperaturas abaixo de 0. Então, tudo isso aqui está abaixo de 0, certo? Quando chega exatamente nesse ponto aqui, eu tenho o que a gente chama de 0 graus Celsius, que é a minha temperatura de fusão, certo? Aí, a partir desse ponto, entra o processo que a gente chama de fusão. O que é que acontece na fusão? Aqui dentro, eu tenho sólido mais líquido, que é exatamente o sólido se transformando em líquido. Vai chegar um ponto em que que é exatamente aqui durante essa linha, ó, eles vão, nesse pedaço aqui, eles vão gastar toda a quantidade de calor recebida para sair do estado sólido e chegar no estado líquido. Quando ele chega exatamente nesse ponto aqui, ó, eu não tenho mais sólido. Eu começo a ter apenas líquido, certo? Aí eu vou chegar e vou percorrer. Epapá, pera ainda. Qual é a minha temperatura nesse ponto aqui do final? Nesse ponto aqui que eu marquei, essa segunda setinha. Continua sendo o meu 0. Lembrem que nessa fase aqui de mudança de estado físico não tem mudança de temperatura, certo? Aí, a partir dessa segunda seta, o que é que vai acontecer? O meu corpo vai começar a esquentar, o meu líquido vai começar a esquentar e vai começar a subir essa reta aqui, ó. Nessa ladeira aqui, eu só tenho o meu estado líquido. Então, em todos os pontinhos dessa ladeira aqui, eu só tenho o meu estado líquido. Até onde? Até esse outro ponto aqui. Quando eu chego nesse ponto, eu tenho o processo de vaporização. O que é o meu processo de vaporização? É a transformação do líquido para o vapor. E a gente sabe que o ponto de vaporização ou de ebulição que a gente chamou lá em escalas termométricas
é o meu 100 graus Celsius. Então, entre o 0, que é o meu ponto de fusão, e entre os 100 graus Celsius, estão as temperaturas de estado líquido da água, certo? Então, o que é que vai acontecer? Quando chegar nesse ponto, no ponto de 100 graus Celsius, quando a água atingir 100 graus Celsius, eu vou começar o meu processo de vaporização. Então, nesse ponto aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho líquido mais vapor. Então, eu tenho líquido se transformando em vapor. Até que a gente chega nesse ponto aqui final. Nesse ponto final, o que é que acontece? Eu não tenho mais nada líquido. Eu só tenho, na verdade, nesse pontinho aqui, o meu estado gasoso. Aí eu vou subir outra ladeira, que é essa ladeira aqui que ficou a mais torta de todas. Aí nesse estado aqui final, é o estado em que eu só tenho temperaturas acima de 100 graus para a água. E nesse estado aqui é onde a gente termina, na verdade, a nossa curva de aquecimento para o ponto que nós estamos estudando, certo? Então, os 3 estados principais, os 3 estados físicos principais, sólido, líquido e gasoso. Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida até aqui? Não? Tem outra informação que a gente pode colocar nesse gráfico. Qual é a informação? É a informação de calor sensível e a informação de calor latente. Como é que eu faço para colocar essas informações? Muito simples. A gente vai representar o calor sensível pelo QS, certo? E a gente vai representar o calor latente pelo QL. Então, olha aqui para esse primeiro estado, que é o estado sólido. No estado sólido, eu estou tendo mudanças de temperatura. Se eu tenho mudança de temperatura, esse calor aqui que eu recebo nessa primeira fase do meu gráfico é o que eu chamo de calor sensível. Certo? Porque o calor sensível é aquele que determina, na verdade, a quantidade de calor necessária para que eu mude a minha temperatura. Nessa segunda parte do gráfico, tem uma diferença. Qual é a diferença? A minha temperatura ela não muda, ela é sempre igual a 0. Então, nesse meu estado, a quantidade de calor que eu vou receber, ela é todinha para eu sair do sólido e chegar no líquido. Essa quantidade é a quantidade de calor latente. Mesma coisa aqui nessa parte. Nessa parte do gráfico, eu só tenho o estado líquido e a minha temperatura ela está aumentando. Se a minha temperatura está aumentando, significa que o calor que eu estou recebendo é o calor sensível e ele serve para aumentar ou diminuir a minha temperatura. Nesse caso, aumentar. Nessa parte do gráfico agora, tem líquido e tem vapor. Se tem líquido e tem vapor, significa que eu tenho uma mudança de estado físico. Mudança de estado físico é representado por QL. E por último, e não menos importante, eu tenho essa última fase do meu gráfico. Na última fase do meu gráfico, eu só tenho o estado gasoso. E nesse estado gasoso, eu tenho apenas uma mudança de temperatura. Se eu tenho uma mudança de temperatura, significa que o meu calor é o calor sensível. Certo? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Todos anotaram, tiraram print, xerocaram, fizeram foto. Bora, gente.
Sim é dúvida ou sim anotou? Alguma dúvida nesse gráfico? Não? Então, a gente vai para a aula de hoje por aqui, porque é informação demais para vocês receberem. Ó a diferença, ó, do gráfico que veio no slide para a diferença para o gráfico que a gente construiu. Então, o gráfico que a gente construiu tem bem mais informações, está explicando bem mais essa curva de aquecimento. E eu vou deixar, na verdade, as trocas de calor para a gente continuar na próxima aula. Certo? Dúvida? Não? Podemos encerrar a aula? Vanessa, também estou morrendo de saudade de todos vocês pessoalmente. Nunca pensei que eu fosse dizer isso. Jesus do céu, logo eu, tão durona. Mentira, tô morrendo de saudade de vocês, muito. Morrendo de saudade para que as coisas voltem ao normal. Para que a gente consiga, na verdade, voltar para nossa escola, voltar a ter raiva todo dia, voltar a ir para a escola chateado. Mas eu tô morrendo de vontade. Certo? Até mais, pessoal. Se cuidem. Mantenham-se em casa. Certo? Se precisar sair, usem máscara. E eu quero muito que quando tudo volte ao normal, ver todos vocês bem. Certo? Segunda-feira nós temos um novo encontro. Vamos falar sobre trocas de calor. E nós vamos entrar, na verdade, no conteúdo de termodinâmica. Certo? Então, é importante que vocês estudem, façam os exercícios, qualquer coisa me procurem. Tchau, até a próxima aula. Valeu!